nós temos? Olha só, vamos fazer o seguinte aqui. Esse 10 elevado a 6, eu vou pegar 2 zeros daqui, vai ficar 10 elevado a 4. Peguei 2 para tirar a vírgula, que a vírgula vai andar 2 casas, certo? Aí eu vou ficar com 902 vezes 25 vezes 10 a quarta. Agora preste atenção aqui. Essa resposta a gente vai achar em centímetros quadrados após fazer essa multiplicação aqui. E no enunciado ele pede metros quadrados. Olhando para a nossa tabelinha, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. De centímetro para metro, a gente tem que andar 2 casas. Mas como a nossa tabela está ao quadrado, eu tenho centímetros quadrados, eu quero para metros quadrados, a cada 2 casas que eu ando, a cada uma casa que eu ando, eu tenho que contar como 2. Então, ao invés de eu multiplicar 10, eu multiplico 100. Ao invés de eu dividir por 10, eu divido por 100. A cada casa eu vou contando de 2 em 2. Então, aqui seria 2, 4. Então, eu teria que voltar a 4 zero, que era a mesma coisa que dividir por 10 a quarta. Então, olha só, já passando para metros quadrados, eu vou eliminar esse 10 a quarta com esse 10 a quarta aqui. E vai sobrar apenas o 902 vezes o 25. 902 vezes 25 dá 22.550. Essa é a resposta. 22.550 aqui já está em metros quadrados. Beleza? 22.550 se encontra na alternativa C. Então, essa questão aqui, número 11, letra C. Beleza? Vamos para 12. A questão 12, ela tem um desenho. Eu vou colocar esse desenho aqui para vocês, para a gente poder resolver. Um minutinho. A questão 12, ela tem aqui um porto, tá, gente? Aqui é o porto. Aqui ela tem 64 graus. Aqui ela tem um ponto A. Aqui ela tem um ponto B. E aqui é uma distância D. E aqui é uma distância B. Aí ela fala o seguinte, ó. 2 barcos, A e B, saíram de um porto e seguem ambos em linha reta, em direções que formam um ângulo de 64 graus, como mostra a figura. Então, tem meu porto aqui, saíram 2 barcos. Barco A e o barco B seguiram em linha reta, formando um ângulo de 64 graus. Beleza? Que é esse desenho aqui. Aí ele fala, ó. A e B se desloca de tal modo que a distância entre eles está sempre definida na reta perpendicular à direção seguida pelo barco B. Ou seja, a direção seguida pelo barco B é essa daqui, a reta perpendicular é essa reta aqui, beleza? A gente tem essa reta aqui como reta perpendicular. Se ela é perpendicular, ela está formando um ângulo de 90 graus aqui. Tá? E essa distância aqui é o que ele chamou de distância D. Aí ele fala o seguinte, nesse caso, se D denota a distância entre A e B num dado instante e B denota a distância percorrida pelo barco B, D é a distância de A e B e B é a distância percorrida pelo barco B. Ele fala, depois de sair do porto, então a razão de D para B, ele quer saber D sobre B, vale aproximadamente, ele quer saber quanto que vale isso daí. Olha só, gente, isso daqui é um caso de trigonometria, né? Eu tenho aqui um ângulo de 64 graus e eu tenho, em relação a esse ângulo de 64 graus, o D é meu cateto oposto e o B é o meu cateto adjacente. E aqui seria a minha hipotenusa. Essa linha aqui seria a hipotenusa. Ele quer a razão de D para B. Ele quer o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que faz essa relação de cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente. Então, se a gente calcula a tangente de 64 graus, dá justamente essa razão aqui. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, D sobre B nada mais é do que a tangente de 64 graus.
Aí aqui é o que eu falei com vocês. 64 graus não é um ângulo notável. Então, o que acontece? Era para ter dado no enunciado, e deveriam ter dado, mas aqui na folhinha não tá. Mas era para ter dado seno de 64, tangente de 64 e cosseno de 64. Aí você só ia precisar identificar que esse seria um caso de tangente e olhar a resposta lá nos dados. Mas ele não deu. Mas a gente vai fazer aproximando. Olha só, a gente sabe quanto que é a tangente de 60. A tangente de 60, vamos lá na tabelinha, ó. Raiz de 3, 3, 1, raiz de 3. A tangente de 60 é igual a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Beleza? Se é aproximadamente 1,7, ele quer tangente de 64. Tem que ser um pouquinho maior que 1,7. Aí nas alternativas tem letra A, 1. Não pode ser. Letra B, 1,3? Não pode ser. Letra C, 1,6? Não pode ser. Letra D, 2? Opa, tem que ser maior que 1,7. 2. Beleza, pode ser. E a letra E, 8, já muito discrepante. Então, com isso, com essa aproximação aqui, a gente conclui que só pode ser a letra D. Então, a alternativa D. Beleza? Tranquilo, né? Agora a questão 13. Vou apagar aqui para a gente fazer a questão 13. Essa questão 13 ela também tem bastante desenho e tem uma interpretação bem delicadinha aí nesses desenhos aí. Vamos com calma, vamos fazer ela com calma para a gente poder não ficar com dúvidas. Questão 13. A questão 13 diz assim, ó. A figura a seguir representa a visão de um observador localizado a 360 metros de um edifício. Então, a gente tem um edifício aqui, eu tenho um edifício aqui, e a 360 metros do edifício, ó, 360 metros, eu tenho aqui um observador. Isso daqui é o olho do observador, tá, gente? Isso daqui é o olho. Eu tenho um observador aqui. Aí ele fala o seguinte, ó, localizado a 360 metros de edifício, tem, ó, a figura a seguir representa a visão que um observador, localizado a 360 metros de edifício, tem quando olha na direção do prédio. A 20 metros do observador, há uma árvore de 3,6 metros de altura. Então, o observador está aqui, ó, o observador está aqui. A 20 metros dele, eu vou botar aqui, ó, 20 metros, vou colocar aqui em cima para ficar melhor. 20 metros, tem uma árvore aqui, beleza? Essa árvore aqui, ela tem 3,6 metros de altura, que foi dito ali. Ó, a árvore tem 3,6 metros de altura. De modo que a visão do observador fica parcialmente encoberta. Ou seja, como eu tenho essa árvore aqui, vou aumentar um pouquinho a minha árvore. Como eu tenho essa árvore aqui, o observador ele só vai conseguir olhar o nosso edifício, olha só, ó. Aqui está o meu edifício. Eu tenho essa árvore aqui. Então, o observador que está aqui, ele só consegue ver daqui até aqui, que eu vou chamar de X. Só esse pedaço aqui do meu edifício, porque a árvore está na frente, está tapando. Imagina, eu pequenininha, com uma árvore aqui, vou olhar por cima da árvore, só vou conseguir ver esse pedaço aqui. Beleza? Que é o que ele está falando ali. Parte fica encoberta, né? Aí ele pergunta assim, como mostra a figura? A figura é basicamente isso daqui. Aí ele fala que o edifício tem 42 metros de altura, então eu tenho essa medida aqui, ó, de 42 metros de altura, beleza? E o olho do observador está a 1,6 metros do solo, claro, né? Porque o nosso olho não está colado na sola do pé. Então, a altura dele é em média 1,6. Então, aqui, ó, essa altura aqui é de 1,6 metros, beleza? Aí ele pede assim, ó, a parte visível do prédio em metros mede, ele quer descobrir justamente esse valor de X aqui. Olha só, eu consigo pegar essa questão, uma questão clássica de semelhança de triângulos, beleza? Eu vou ter que pegar essa medida aqui e levantar, vir aqui pra cima, para eu achar um triângulo. Vou traçar aqui, ó, esse 360 vai vir pra cá, esse 20 aqui é a mesma coisa que aqui, ó. Aqui vai ser 20 metros. Aqui, esse pedaço aqui, quanto que vai ser esse pedaço?
Ó, eu sei que isso tudo aqui é 3,6 metros. Mas aqui o observador tem uma altura de 1,6. Então aqui, daqui até aqui, também é 1,6. 3,6 menos 1,6 sobra 2. Então esse pedaço aqui é 2 metros. Beleza? 1,6 ficou aqui embaixo, ficou 2. A mesma coisa acontece aqui. Esse pedaço aqui é justamente o tamanho do observador, que é 1,6. Beleza? Esse pedaço aqui a gente não sabe, mas a gente consegue descobrir através de uma semelhança de triângulos. Olha só, eu tenho aqui um triângulo grandão, que é esse daqui, ó. E tem um triângulo pequenininho aqui, que é esse daqui, que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. O que é isso? Esse ângulo aqui é o mesmo para os dois triângulos, esse ângulo aqui é reto e esse ângulo aqui também é reto. Então, todos os ângulos desse triângulo aqui são iguais a todos os ângulos do triângulo grandão. Beleza? Então, eu posso dizer que esse triângulo é semelhante a esse. Aí, basta eu montar uma proporcionalidade. Olha só. Se eu pegar esse lado todo aqui, grandão, se eu pegar o lado grandão do triângulo maior, tá vendo? Esse lado grandão que eu falo aqui é o 360 metros, não que seja o maior lado do triângulo, que o maior seria a hipotenusa, né? Se eu pego esse lado aqui do triângulo grandão, os 360 metros, eu posso escrever que esse 360 está para... Qual é o lado referente a esse lado aqui no triângulo pequeno? Seria esse ladozinho aqui, que é 20 metros. Então, esse lado tem que estar para esse, tem que estar para 20, assim como, estou montando aqui a minha proporcionalidade, ó. Tá vendo? Eu comecei com o grandão. Então, aqui eu tenho que começar com o grandão. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Isso daqui é o que eu quero descobrir, vou chamar de Y, já que eu chamei ele de X. Por quê? Porque se eu descobrir isso daqui... Eu tenho essa medida e essa daqui, subtraindo de 42, eu vou achar o valor de x, que é o que eu quero, que é a parte que o observador consegue visualizar do prédio, tá? Então, vamos descobrir quanto que vale isso daqui, para a gente conseguir chegar no x depois. Então, ó, 360, que é tudo, está para 20, igual esse pedaço y aqui, está para quem? Esse pedaço y é referente a esse pedaço de 2 metros do meu triângulo pequeno. Então, igual a y está para 2. Olha só, eu posso simplificar esse zero com esse zero. Olha o que eu tenho aqui. Então, eu tenho que 36 está para 2, igual y está para 2. Se aqui é 2, eu simplifiquei, aqui também ficou 2, então esse cara tem que ser igualzinho a esse. Então, meu y tem que ser o 36. Professora, se eu não conseguisse observar isso, teria outra forma de eu conseguir achar esse valor de y? Sim, era só você fazer o quê? O cruz credo. Ia ficar 2y é igual a 36 vezes 2, ó. 36 vezes 2. Passa o 2 dividindo, você ia ter y é igual a 36 vezes 2, dividido por 2. Ia cortar, você ia achar o y igual a 36 de qualquer